o golpe final na oposição de Serra Talhada pode já ter data marcada. Vocês sabiam disso aí? Não está no caderninho de vocês aí? Tá, mas eu até agendei ali. Tá? Bom, cada vez fica mais forte os comentários de uma aproximação do deputado federal eleito, Valdemar Oliveira, vai assumir hoje, né? E a prefeita Márcia Conrado, né? Com vistas às eleições de 2024. Então, foi Carlos Evandro, foi Rincon, vai Valdemar, depois chega Sebastião por último. Eu não vim, eu fui trazido. Tem até discurso, né? Eu ouvi as bases. Eu gosto de ouvir as bases. Bom, sempre foi da vontade de Valdemar Oliveira uma união dos grupos, né? Que há anos, né? Se digladiam aí na política local. Vocês têm que lembrar que ele andou muito com o ex-prefeito Luciano Duco, era prefeito na época, e o Luciano pedindo votos para Valdemar, quando Valdemar estava disputando aquele quinto constitucional, né? Constitucional. Que era no TJPE, não é? É uma vaga lá no TJPE. Essa questão burocrática eu não entendo muito bem, mas ele estava aspirando ali e o ex-prefeito foi com ele, viajou aí cidades e cidades atrás desses votos para ele. O Valdemar não conseguiu a votação, não ganhou aquela vaga, que era uma vaga, se eu não me engano, não é isso? Ele não conseguiu. Bom, ele nos bastidores trabalhou muito e já disse até de viva voz, né? Pelo bem de Serra Talhada, que é um termo também que se usa muito para tentar convencer as pessoas de que é uma coisa boa essas alianças, né? Então, desde a época de Luciano Duque, ele trabalha por isso. E isso só não aconteceu, conforme se falou na época, graças ao então deputado Sebastião Oliveira, né? Seu irmão. Porque também eu já vou aqui analisando e comentando, tem que lembrar a história, porque imagine que você, na história do criacionismo, na teoria do criacionismo, que é essa questão de Eva, Adão, Deus, etc e tal, se você eliminar o diabo, Satanás. Não, aliás, existe até uma história que Satanás foi entregar o carro a Cristo, a Deus. Isso, meu amigo, eu não quero mais ser não, eu vou voltar, porque ele já foi antes. Eu vou perder esse negócio. Ele já foi antes. Já está aí que eu vou perder e tal. Eu não ganho mesmo, então tá aí, teu carro, eu vou voltar. Aí Deus disse, meu filho, aqui não. E aí foi aquela discussão, aí o Satanás disse, por que eu não posso devolver? Ele disse, meu filho, o que é que eu vou fazer com esse tanto de padre, de freira? Nessa analogia, Tarcísio, nessa analogia que a gente está fazendo, então, realmente, vamos dizer, pessoas importantes, no caso do ex-prefeito Carlos Evandro, e eu vou dizer assim, tratar como importante aí do Rincon, não pela a votação dele, que não é isso, mas pela proximidade com o Sebastião Oliveira. Ele querendo Quer dizer, não, se eu disser a você que esperava, não esperava. Então, isso... Segundo o Rincon, disse na imprensa local aqui, ele continua eleitor de Valdemar. Olha, são essas coisas que é mal assombrada. Faeca foi para Luciano, mas continua eleitor de Sebastião. Olha, é um pé lá e outro cá. Não é impossível você servir a dois senhores. É impossível. Então é o seguinte, como você disse, né, o Rincon, eleitoralmente não tem peso nenhum, mas a proximidade dele com o Sebastião tem um significado, certo? Representa alguma coisa, é resultado. Sebastião sempre se portou que não aceitava essa união com o Luciano Duque. Mas Valdemar batalhou até demais, defendendo isso que eu dei para ele. Ele quer eleição única, mas era o que ele defendia. Ele achava que, dizia, e eu acho que agora está voltando o discurso, que se ficar tudo unido é melhor para Serra Talhada. Deixa eu te fazer uma pergunta seguinte, mas isso aí, vamos lá, né? Então, quem tá com a máquina, se eu fosse o Márcio, eu tava adorando. Não, pra Márcia tá bom demais. Isso aí, e outra coisa, do jeito que tá vindo, porque o Luciano, ele usava a caneta e era a cooptação mesmo, nesse caso é quase gradativa. Tá vindo. Gravidade, apesar né? de que, no caso do ex-prefeito Carlos Evandro, existe várias moedas de troca, né? Eu acho que nenhum vai de graça, mas não tá tendo tanto esforço, eu tô dizendo. Não. Porque o Luciano fazia seus malabares, seus esforços. Não está tão caro. Não está sendo parto a fórceps, não. Não. Bota força, aí vem. Aí sai, né? A minha pergunta é sobre o grupo, porque eu tô querendo que você compare, que você conhece melhor que eu, compare a herança. Então, o que Sebastião Oliveira herdou de não sei se Oliveira e agora, o que é que tem agora? E muita coisa aí entra nessa história. Hoje, o que foi a oposição de Serra Talhada? A oposição que era situação, depois passou para a oposição, mas tinha à frente um líder como Inocêncio Oliveira, depois Sebastião assumiu esse papel, e como está, certo? Então,
é notório que não existe oposições certas. A pergunta que eu faço a você, existe oposições certas? Não existe. De fato e de direito. Às vezes, de fato e de direito. Né? Às vezes você existe de direito, às vezes tecnicamente está ali e os caras... Mas de fato mesmo, tem a bancada de oposição. Né? André Terto, aliás, André Terto não. André Terto Pinheiro. E Pinheiro. Babau, certo? Porque tinha Porque tinha que era um grupo, né? Não, você tinha 3 antes, né? Tinha Jaime, era que eu estava esquecendo. Aí Jaime já foi. Porque disse, não, amigo, eu tô aqui que não consigo nem falar com o homem, vamos embora. O Vandinho, nós não vamos contar que o Vandinho é uma questão pessoal dele. Ele tá no, como você chama, do limbo, né? Ele é uma questão pessoal dele. Agora, por que chegou a esse ponto? Por quê? Foi alguma manobra excepcional de Luciano, de Carlos Levante, que já teve também na situação contra o Sebastião? Não. Foi ineficiência de gerência de Sebastião. Essa que é a verdade. O cara dizer que unindo políticos é uma coisa boa para a sociedade, eu tenho uma coisa a dizer. É ruim para a sociedade. Por quê? A democracia, ela é feita de pensamentos diferentes, de pontos de vista diferentes. Então, se você tem um ponto de vista só, unificado, então essas pessoas vão fazer o que quiser dentro dessa nossa cidade. Tem um ponto de vista único na China, sim, na Coreia do Norte. Exatamente. Então isso diz muito de que não é bom você não ter oposição. Então, a oposição é salutar. Além de servir como contraponto, ela fiscaliza. Porque se você não tem quem fiscalize o executivo... Mas se todo mundo está do mesmo lado, quem é que vai dizer quando eu errar? Não é isso que eu estou dizendo? Exatamente. Então a democracia tem que ter pontos de vista diferentes, tem que ter situação e oposição. Oposição não é só criticar, não. Pode elogiar, mas tem que fiscalizar. Ou seja, é ser responsável. Tem que fazer o seu trabalho. Olha, em 2024, nesse caminho aí, é capaz que o Luciano não se apresente como candidato. Também se não se apresentar é a mesma coisa, sabe? Mas é capaz que, ou seja, aí nós vamos... Eu vou ver, depois de 67 anos de idade... Candidato único. Eu vou ver candidato único. Não, porque